Em uma civilização ateísta, Bhaktivedanta Swami referia-se às queixas do primeiro-ministro Nehru sobre o abuso de fundos públicos em nome da religião. Bhaktivedanta Swami observara que, embora houvesse indubitavelmente casos em que líderes religiosos estavam envolvidos em ofensas criminais, se as estatísticas fossem comparadas, os enganadores religiosos seriam superados em número pelos enganadores políticos. Embora Pandit Nehru estivesse correto em advertir sobre a fraude religiosa, a advertência não poderia ser eficiente sem uma reforma completa das instituições espirituais. E essa reforma só poderia ser realizada com a cooperação de líderes do governo. Bhaktivedanta Swami citava um trecho de sua carta em que ele solicitara ao primeiro-ministro Nehru que adotasse o estudo do Bhagavad Gita. Mas, como informava ele a seus leitores, de volta ao Supremo, Pandit Nehru jamais respondera à carta. Por causa de sua falta de conhecimento espiritual, o Pandit achou que esta instituição, a Liga de Devotos, seria algo como tantas outras religiões e templos que têm se tornado fonte de dor de cabeça para ele. Bhaktivedanta Swami acusava Pandit Nehru de achar que qualquer organização espiritual é uma armadilha para acumular fundos públicos e depois abusar deles para fins duvidosos. Contudo, ele aprova os chamados santos que fazem serviço social e falam disparates sobre a ciência transcendental. Isto porque ele não tem nenhuma profundidade de conhecimento espiritual, embora seja um Brahmin e Pandit. Ignorância do conhecimento transcendental é a qualificação das classes baixas, a classe operária, os artistas e trabalhadores. Ele pedia a Pandit Nehru que não tivesse medo da palavra Deus ou Krishna, mas nós podemos garantir-lhe que não há motivo para ter tal medo, porque Krishna é o amigo de todos e capaz de prestar verdadeira ajuda a todos. Bhaktivedanta Swami terminava sugerindo que as práticas imorais não eram confinadas apenas aos templos da Índia, mas eram comuns às civilizações materialistas em todo o mundo. Em particular, ele citava os distúrbios entre a juventude que estavam se tornando predominantes nos anos 60. O melhor seria que o médico primeiramente se curasse a si mesmo. Porque na civilização ateísta, enquanto os ocupantes das matas e dos templos têm sido a causa de dor de cabeça para o Pandit, a mesma coisa sob diferentes rótulos tem se tornado a causa de dor de cabeça para outros homens de estado europeus e asiáticos. A juventude desenfreada desses países sob o nome de Ted Boys, rapazes desordeiros na Inglaterra, Rebels Without Cause, ou coisa assim parecida, rebeldes sem causa nos Estados Unidos, e o Ralph Strong, meio fortes na Alemanha, e Litter Jackets, jaquetas de couro na Suécia, os Children of the Sun, filhos do sol no Japão, e os Style Boys, rapazes da moda na Rússia, são alguns dos subprodutos de uma civilização ateísta. E esta é a causa fundamental de toda dor de cabeça. Isto requer um tratamento completo. O único que conhece a fórmula, é Srila Prabhupada, e provou isso ao mundo inteiro. Na verdade provou não, está provando isso ao mundo inteiro. Em Shipwada, Bhaktivedanta Swami seguia praticamente o mesmo horário diário em Kestigata, exceto que com Krishna Pandit, fazendo um pouco do trabalho de secretário para de volta ao Supremo. Ele ficava livre para devotar mais horas na coleção Shrimad Bhagavatam. Krishna Pandit comenta: ele costumava traduzir o Shrimad Bhagavatam antes da aurora, por volta das 3 horas.
No começo não havia máquina de escrever, mas depois ele conseguiu uma máquina de escrever portátil. Ele fazia o seu trabalho diário e depois ele próprio cozinhava sua comida. Eu arrumava os ingredientes crus para ele cozinhar. Às vezes ele costumava vir à minha família pedindo à minha esposa que conseguisse alguma comida para ele. Às vezes ele também tomava banho às 5 ou 6 horas da tarde. Ele datilografava o dia inteiro e ele mesmo lia um pouco de Bhagavatam. Além disso, descia ao templo para dar uma audiência. Não. Descia ao templo para a audiência de Deus no altar. Desculpem. Então saía à rua voltando às vezes às 2 ou 4 horas da tarde. Depois ele batia a máquina e enviava as cópias de volta ao Supremo a um lugar e as revisava. Ele fazia todos esses tipos de trabalho. Sua principal atividade era datilografar muitas horas por dia. Bhaktivedanta Swami trabalhava traduzindo de um Bhagavatam em sânscrito e bengali, editado por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, um livro grande contendo os comentários originais de 12 grandes mestres. Ele tinha formato padrão, fazia uma transliteração romana da escrita de Devanagari em sânscrito, depois dava os sinônimos em inglês, palavra por palavra, uma tradução do verso para o inglês e, finalmente, o significado em inglês daquele verso. Antes de escrever o seu próprio significado, contudo, ele consultava os comentários dos mestres, especialmente Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Vishwanatha Chakravarti, Jiva Goswami, Vijaya Dwaja Tirtha e Sridhara Swami. Sridhara Swami, o original, né? Ele contemplava o tamanho do projeto que estava empreendendo. O Bhagavatam continha 18.000 versos. Os 19 capítulos do primeiro canto ocupariam 3 volumes de 400 páginas cada um, e o segundo canto, com 10 capítulos, tomaria 2 volumes. Até o 9º canto haveria 30 volumes. O 10º canto, contendo 90 capítulos, ocuparia 20 volumes. Havia 12 cantos e assim haveria um total de pelo menos 60 livros. Livros que param em pé, né? É todo o conhecimento védico. Ele achava que seria capaz de terminá-lo em 5 a 7 anos. Se o Senhor Krishna me mantiver fisicamente apto, então, satisfazendo a vontade de Srila Prabhupada, poderei completar esta obra. Ele decidiu introduzir o primeiro volume com o esboço biográfico do Senhor Krishna Chaitanya, o pregador ideal do Bhagavatam. O leitor poderia apreciar melhor o Bhagavatam vendo sua demonstração prática na vida do Senhor Krishna Chaitanya. O aspecto especial da apresentação do Senhor Krishna Chaitanya tinha sido o seu desejo de que o Śrīmad Bhagavatam fosse pregado nos 4 cantos do mundo por todos aqueles que nascessem na Índia. O Senhor Krishna Chaitanya chamava o Śrīmad Bhagavatam de Purana Imaculado. E considerar o canto e a audição do Śrīmad Bhagavatam, junto com o mantra Hare Krishna, como sendo um processo científico completo para se desenvolver amor puro por Deus, Krishna Prema. Trabalhando com base no comentário de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sobre a coleção Chaitanya Charitamrita e o Chaitanya Bhagavata, Bhaktivedanta Swami deu uma sinopse de 50 páginas da vida do Senhor Krishna Chaitanya e de seu movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Ele descrevia os êxtases divinos do Senhor Krishna Chaitanya, suas confrontações filosóficas com os principais eruditos da época e sua inauguração do movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Bhaktivedanta Swami conjugava especialmente a vida e os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya com o que ele via como o momento crucial na atual história. A ajuda para a humanidade neste crítico momento de necessidade
encontrava-se na literatura védica e especialmente na coleção Śrīmad Bhagavatam. Desculpem. Sabemos que os invasores estrangeiros da Índia conseguiram derrubar alguns dos monumentais trabalhos arquitetônicos da Índia, mas não conseguiram acabar com os ideais perfeitos de civilização humana, até agora escondidos dentro do idioma. Vou ler de novo. Mas não conseguiram acabar com os ideais perfeitos de civilização humana, até agora escondidos dentro do idioma sânscrito da sabedoria védica. O idioma sânscrito havia protegido o segredo por milhares de séculos, mas agora o segredo tinha de ser revelado ao mundo. Enquanto se aproximava dos primeiros versos do Śrīmad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami absorveu-se no propósito do Bhagavatam. Os versos enfatizavam que unicamente o Bhagavatam podia salvar a sociedade das influências malignas da era de Kali. A recomendação do Śrīmad Bhagavatam para esta era simplesmente era ouvir os devotos puros falar sobre Deus, Krishna. O Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Deus único, o Pai de todos. O cenário do Bhagavatam constitui-se numa reunião de sábios em Naimisharanya há cerca de 5.000 anos atrás, na aurora da atual era de Kali. Antevendo a degradação da humanidade, os sábios perguntaram ao membro sênior da Assembleia, Sutta Goswami: agora que o Senhor Krishna, o abrigo de todos os princípios religiosos, regressou à sua morada transcendental, onde podem ser encontrados os princípios religiosos? A resposta de Sutta foi que a epopeia Śrīmad Bhagavatam, que é brilhante como o sol, era uma encarnação literária de Deus e orientaria as pessoas perdidas na densa escuridão da era de Kali Yuga. No começo do Śrīmad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, sob a instrução de Narada Muni, seu mestre espiritual, assentou-se e entrou em profunda meditação. Em transe, ele viu a suprema personalidade de Deus, Krishna, suas energias e as almas sofredoras de Kali Yuga. Ele também viu que o remédio para o sofrimento delas era o serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna. Com esta visão e as instruções de seu mestre espiritual como sua inspiração, Vyasadeva dedicou-se a compor o Śrīmad Bhagavatam para dar o benefício mais elevado às almas sofredoras de Kali Yuga, que somos nós, né? Ao apresentar a encarnação literária de Deus, Śrīmad Bhagavatam, para o benefício do mundo ocidental, Bhaktivedanta Swami compreendia que estava realizando uma tarefa importante seguindo os passos de Srila Vyasadeva. Assim como Srila Vyasadeva tinha tido uma visão de Deus, Krishna, e receber a orientação de seu mestre espiritual antes de começar a sua missão literária, Bhaktivedanta Swami tinha sua visão e recebera instruções de seu mestre espiritual. Bhaktivedanta Swami antevia a distribuição maciça do livro de Srila Vyasadeva. Ele não iria meramente traduzi-lo, ele pessoalmente o levaria ao Ocidente, o apresentaria e o ensinaria às pessoas no Ocidente, através do livro e em pessoa, a como desenvolver amor puro por Deus, Krishna. Srila Prabhupada comenta: o Partido Comunista se tornou popular simplesmente por distribuir os seus textos. Em Calcutá, os agentes comunistas convidavam amigos e liam sua literatura. Os russos jamais vieram à Índia, mas por distribuírem literatura em todos os idiomas, conseguiram um número bem grande de seguidores. Se isto é possível para a literatura de terceira classe, mundana e comum, por que então não deveria a literatura transcendental criar devotos em todo o mundo? A boa potência para se divulgar estes textos muito vigorosamente de cidade em cidade.
O Bhagavata Dharma é a religião original da sociedade humana. Tudo o mais que se apresente como religião originou-se da literatura védica. As pessoas estão buscando esses livros. Elas anseiam por eles. O Senhor Krishna Chaitanya disse que em toda a cidade, em todo o vilarejo, na superfície do mundo, eles conhecerão a mensagem do movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Isto significa que em toda a cidade e em todo o vilarejo do mundo existem muitos candidatos que estão à espera desta mensagem. Isto é literatura transcendental. Ninguém pode desafiá-la. É tão bem feita, sem mácula alguma, o Purana imaculado. Bhaktivedanta Swami depositava sua fé no Śrīmad Bhagavatam, abandonando quase todos os outros tipos de atividades missionárias. E este tinha sido o conselho e exemplo de seu mestre espiritual e do Senhor Krishna Chaitanya. Eles não tinham estado interessados em construir templos caros ou em criar muitos discípulos neófitos. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati enfatizara a pregação. Pregação significava livros, e o melhor livro era o Śrīmad Bhagavatam. O Śrīmad Bhagavatam é o livro do devoto, né? Então não importa quais livros você leu até chegar aqui. Chegou aqui, meu amigo, é o Bhagavatam, porque o Bhagavatam, a coleção Śrīmad Bhagavatam, é o livro do devoto. Escrever e publicar o Bhagavatam para iluminar a população em geral era o verdadeiro serviço ao Senhor Krishna. Aquela era a opinião de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Ele preferira publicar livros a estabelecer templos e dissera especificamente a seus discípulos que escrevessem livros. A ocupação de devotos avançados e dotados de poder consiste em escrever livros, publicá-los e distribuí-los amplamente. Um programa de distribuição de literatura transcendental em toda parte, com ainda mais habilidade que os comunistas, criaria um grande efeito positivo nos povos da Europa e da América. E se os europeus e os americanos se voltassem para a consciência de Deus, Krishna, então o resto do mundo o seguiria. Bhaktivedanta Swami continuava trabalhando sozinho em seu quarto em Chipawada, absorto em pensamentos de difundir as novas de Deus, Krishna, numa escala nunca jamais tentada. Ele às vezes se perguntava como os ocidentais, que estavam tão distanciados da cultura védica, poderiam adotá-la. Eles eram comedores de carne, demônios. Quando um de seus irmãos espirituais fora à Inglaterra, o Marquês de Zetland, ao ouvir as 4 proibições contra a vida pecaminosa, deram uma gargalhada de escárnio. Impossível! Mas o Śrīmad Bhagavatam falava por si mesmo. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que também é o Paramatma no coração de todos e o benfeitor do devoto veraz, purifica realmente do desejo de gozo material o coração do devoto, que tenha desenvolvido o desejo intenso de ouvir as suas mensagens, que são elas mesmas virtuosas quando devidamente ouvidas e cantadas. Então o segredo é isso, ouvir sobre Deus purifica a mente e o coração, e aí o demônio para de pecar, de comer carne, peixe, ovos, de fazer sexo fora do casamento, de se drogar e de praticar jogos de azar, e vira um devoto de Deus. De demônio ele vira um santo. Todos devem virar esse jogo aí, né? Sair da vida demoníaca e se tornar um santo, consciente de Deus, Krishna. Embora fosse conhecido como um pregador em inglês, Bhaktivedanta sabia que havia sempre erros em sua apresentação naquela língua estrangeira e não havia editor para corrigi-los. Mas tais erros técnicos não o impediriam de imprimir o Śrīmad Bhagavatam. Esta ideia também era apresentada nos capítulos de abertura do Bhagavatam. A literatura que é cheio de descrições das glórias transcendentais do nome, fama, formas, passatempos, etc., do ilimitado Senhor Supremo Krishna, é uma criação diferente de vocabulário transcendental
exclusivamente destinado a provocar uma revolução na vida ímpia de uma civilização mal orientada do mundo. Tais textos transcendentais, muito embora compostos irregularmente, são ouvidos, cantados e aceitos por homens purificados que são completamente honestos. Bhaktivedanta Swami escreveu em seu significado: sabemos que em nossa tentativa honesta de apresentar esta grande literatura que contém a mensagem transcendental, destinada a reviver a consciência de Deus, Krishna, das pessoas em geral, no sentido de reespiritualizar a atmosfera do mundo, tropeçamos em muitas dificuldades. Nossa capacidade de apresentar o assunto em linguagem adequada, vou prestar atenção. Nossa capacidade de apresentar o assunto em linguagem adequada, especialmente num idioma estrangeiro, certamente falhará e haverá muitas deficiências literárias, apesar de nossa tentativa honesta de apresentá-lo de maneira apropriada. Mas estamos certos de que, com todos os nossos defeitos a este respeito, a seriedade do assunto será levada em consideração e os líderes da sociedade, mesmo assim, aceitarão isto por ser uma tentativa honesta de glorificar o grande e todo-poderoso Deus, Krishna. Isto é algo sumamente necessário hoje em dia. Quando há incêndio em uma casa, os habitantes da casa saem a pedir auxílio aos vizinhos, que podem ser estrangeiros. Mas não obstante as dificuldades de comunicação, dada a diferença de idiomas, as vítimas do incêndio se comunicam e os vizinhos compreendem a necessidade, muito embora esta não seja expressa em linguagem adequada. O mesmo espírito de cooperação é necessário no que diz respeito à difusão desta mensagem transcendental do Śrīmad Bhagavatam por toda a atmosfera poluída da situação do mundo atual. Afinal de contas, esta é uma ciência técnica de valores transcendentais, e sendo assim estamos interessados nas técnicas e não na linguagem. Se as técnicas desta grande literatura forem compreendidas pelas pessoas do mundo, haverá sucesso. Certamente, Kali Yuga, a era que estamos vivendo, é um caso de emergência. A casa estava em chamas. Homens honestos que pudessem compreender a necessidade dariam suas boas-vindas ao Śrīmad Bhagavatam, mesmo que agora estivesse sendo apresentado com tantos problemas técnicos de linguística e com tantos erros. Bhaktivedanta Swami estava apresentando o Śrīmad Bhagavatam inalterado, com maior respeito por Srila Vyasadeva, e aquela era a sua virtude essencial. Ele estava acrescentando suas próprias realizações, mas não com o espírito de tentar ultrapassar ou superar os mestres espirituais anteriores. Na questão importantíssima de apresentar o assunto estritamente em sucessão discipular, Bhaktivedanta Swami não sofria de problemas técnicos e erros. Ele sabia que sem a sucessão discipular, os significados do Bhagavatam não teriam valor. Dia e noite ele datilografava em sua mesa à luz de uma pequena lâmpada ajustável que pendia de um fio do teto. Assentava-se em uma esteira fina com suas costas para a grande pirâmide que se mantinha estranhamente ereta dentro do seu quarto nu. As páginas acumulavam-se e ele as mantinha presas por pedras. Comer e dormir, embora necessários, eram apenas incidentes. Ele estava completamente convencido de que seu Śrīmad Bhagavatam revolucionaria uma civilização mal orientada. Assim, apesar de todos os ismos que tem no Ocidente... Peraí, deixa eu tomar água. Ele estava completamente convencido de que seu Śrīmad Bhagavatam revolucionaria uma civilização mal orientada. Assim, traduzia cada palavra e dava cada significado com redobrado cuidado e concentração. Mas era algo que tinha de ser feito o mais rápido possível.
Em fevereiro de 1961, no dia de Vyasapuja, o aniversário do aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktivedanta Swami estava novamente em Vrindavana. Em honra a seu mestre espiritual, alguns dos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta haviam se reunido, oferecido flores perante o seu quadro e feito canto e dança público de Hare Krishna no templo. Mas Bhaktivedanta Swami achava que eles deviam estar fazendo muito mais do que aquilo. Eles deviam estar planejando e executando a missão de pregar no mundo inteiro que Bhaktisiddhanta Saraswati desejara. Em vez disso, eles eram um aglomerado de indivíduos independentes, cada qual com sua própria pequena ideia e cada qual mantendo um centro pequeno ou vivendo num centro, mas sem programas mundiais, nem sequer um programa para a Índia. A maioria deles não tinha planos ou visão além da manutenção de seu próprio corpo. Bhaktisiddhanta Saraswati tinha pedido que se formasse um corpo administrativo para conduzir o seu movimento, mas não havia nenhum corpo administrativo e praticamente não havia movimento. Alguns que haviam lutado amargamente haviam reatado relações e temiam que quaisquer tentativas organizacionais agora simplesmente despertassem velhas animosidades. Pelo menos eles podiam se reunir e fazer uma oferenda a seu mestre espiritual. Entre seus irmãos espirituais, Bhaktivedanta Swami era um renunciado júnior. Embora fosse escritor e editor reconhecido, ele não tinha templo nem seguidores. Contudo, sabia que estava tentando seguir Bhaktisiddhanta Saraswati. Ele se via desamparado e sozinho contra as vastas forças de Maya, a ilusão. Seus irmãos espirituais não formavam um exército unido contra as forças da ilusão, mas eram mais como monges apáticos que estavam envelhecendo, mantendo-se fiéis a princípios e rituais religiosos, desprovidos de vida. Como podiam eles se reunir para adorar o seu mestre espiritual, sem contritamente admitir o seu fracasso e com o espírito de antes tarde do que nunca tentar retificá-lo? Uma vez que era costume no dia do aniversário do mestre espiritual cada discípulo escrever uma oferenda glorificando o seu mestre espiritual e compartilhá-la dentro da assembleia de irmãos espirituais, Bhaktivedanta Swami escreveu uma oferenda, mais como uma explosão do que um elogio, e humildemente submeteu perante seus irmãos espirituais, contando com a sua resposta. Meus irmãos espirituais, vós retornais aqui e agora sob a ordem de nosso mestre, e juntos nos dedicamos a esta adoração no seu aniversário. Mas um mero festival de flores e frutas não constitui adoração. Aquele que serve a mensagem do mestre espiritual é que realmente o adora. Tá vendo? É máxima em cima de máxima, Bimala. Ó. Aquele que serve a mensagem do mestre espiritual é que realmente o adora. Oh, que vergonha! Meus queridos irmãos, acaso não estáis embaraçados? À maneira de homens de negócios, vós aumentais os vossos discípulos. Nosso mestre disse, preguem, que os neófitos fiquem dentro dos templos e simplesmente toquem os sinos. Mas vede bem que situação terrível surgiu. Todos têm se tornado desfrutadores dos sentidos e abandonaram a pregação, 3 pontinhos. Atravessando os mares da terra, penetrai no orbe universal, uni-vos e pregai esta consciência de Deus, Krishna. Então, o serviço a nosso mestre estará na devida ordem. Fazei vossa promessa hoje, abandonai vossa política e diplomacia. Se os discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati pudessem unir-se e pregar juntos, haveria toda a possibilidade de eles poderem criar uma revolução transcendental dentro do mundo pecaminoso.
Aquela tinha sido a esperança de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, a qual Bhaktivedanta Swami expressava em sua oferenda de adoração ao mestre espiritual. Quando chegará o dia em que será estabelecido um templo em cada casa, em cada recanto do mundo? Quando o juiz da Corte Suprema será um devoto de Deus, da Gaudia, com barro sagrado decorando belamente a sua testa? Quando será que um devoto de Deus, angariando votos, será eleito presidente da terra e a pregação se espalhará por toda parte? Enquanto li o poema Sua Verdade explodindo no meio da reunião de renunciados idosos, alguns aprovaram e outros ficaram irritados. Tá, não vou falar nada, Bima. Tomando bronca de Prabhupada, né? No entanto, este encontro não lhes deu novas orientações. Eles não se sentaram juntos, nem fizeram os planos que lhes eram sugeridos. O poema de Swami Maharaja foi tomado como outra expressão poética ou como uma opinião. Os irmãos espirituais sentiam-se inclinados a deixar que as velhas feridas se curassem com o passar do tempo. Revisar todo o processo e reconstruir a missão como ela fora antes, quando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati estivera presente, e tentar todos aqueles programas ambiciosos. Como seria isto possível? Eles estavam envelhecendo. Alguns não queriam deixar o abrigo de Vrindavana. Eles adorariam Bhaktisiddhanta Saraswati dentro da cidade sagrada. Se Bhaktivedanta Swami podia fazer mais alguma coisa, que ele fosse adiante e tentasse. Bhaktivedanta Swami regressou a Keshigata pensativo. Por muitos anos ele fora incapaz de assumir um papel de liderança na missão por causa de compromissos familiares. Em 1935, em Bombay, seus irmãos espirituais tinham inclusive pedido que ele fosse presidente do templo local, mas Bhaktisiddhanta Saraswati dissera que não era necessário, que Abai se juntasse a eles. Ele falou, é melhor que ele não se junte a vocês, lembro disso, Bimala. É melhor que ele não fique na companhia de vocês. Vixe, um mestre falar isso, hein, Bimala? Ele viria a seu próprio modo. Agora, pela graça de seu mestre espiritual, ele estava preparado para satisfazer o significado de renúncia. O mundo consciente de Deus, Krishna, que ele descrevera em seu poema, não era uma utopia, apresentada meramente para irritar os seus irmãos espirituais. As palavras de um sonhador do impossível. Era possível, mas, de qualquer modo, ele precisava escrever e imprimir livros conscientes de Deus, Krishna, e pregar no exterior. Era isto que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati queria. Se seus irmãos espirituais não quisessem fazê-lo conjuntamente, então ele o faria sozinho. Em janeiro de 1961, um dos conhecidos de Bhaktivedanta Swami em Delhi mostrara-lhe um anúncio para o Congresso do Cultivo do Espírito Humano, uma convenção a ser realizada em Tóquio de 10 a 20 de maio. O tema era a paz mundial através do cultivo do espírito humano. Participantes internacionais estavam sendo convidados a comparecer. Logo que Bhaktivedanta Swami leu aquilo, teve desejo de ir lá. Embora seu interesse principal sempre se concentrasse nos Estados Unidos, se o Japão se apresentasse primeiro, por que não? E o convite deles não era em inglês. Se eles aceitassem sua reserva, pagariam seu desembarque e acomodações no Hotel das Convenções, embora ele tivesse que pagar as suas próprias despesas de viagem. Bhaktivedanta Swami escreveu aos patrocinadores, a Fundação Internacional para a Harmonia Cultural, e propôs uma palestra, Como devemos cultivar o espírito humano. O secretário-geral da Fundação, o Sr. Toshiro Nakano, respondeu-lhe no endereço de Keshigata, expressando seu alto respeito tanto pela cultura transcendental da Índia, quanto pela proposta por ele apresentada. O Sr. Nakano também anexou à carta
um certificado oficial, como ele solicitara, declarando que Bhaktivedanta Swami era um visitante fidedigno à sua convenção, cujas despesas no Japão seriam pagas. Eles solicitavam, a quem possa interessar, que seu passaporte e visto fossem concedidos a tempo para ele poder chegar dia 10 de maio ao Japão. Bhaktivedanta Swami então concebeu um projeto especial para a convenção. O 10º canto, 20º capítulo do Śrīmad Bhagavatam apresenta uma descrição do outono em Vrindavana, e para cada fenômeno sazonal, o Bhagavatam apresenta um paralelo, ensinando a partir dos Vedas. Por exemplo, ele compara a noite escura e nublada da chuvosa estação de outono à atual era de Kali Yuga, em que as brilhantes estrelas da sabedoria védica, os santos e as escrituras são temporariamente obscurecidos por uma civilização ateísta. O capítulo contém dúzias de tais exemplos e Bhaktivedanta Swami propôs apresentar 50 comentários que ficariam acompanhados de 50 ilustrações a serem mostradas na convenção. Ele começou a preparar os comentários, aos quais intitulou A Luz do Bhagavata. Escreveu instruções para que um artista pudesse desenhar uma pintura para acompanhar cada lição do quadro. Bhaktivedanta Swami sentia que 50 quadros e comentários comporiam uma amostra impressionante para os visitantes da convenção. Os organizadores da convenção gostaram da ideia. Quanto à sua proposta de conseguir quadros desenhados por artistas de acordo com sua sugestão, o departamento da instituição do Congresso imediatamente deixaria pessoas à disposição de tal projeto, considerando que o Senhor há de nos fornecer alguma ideia mostra do quadro para nossa orientação, de modo que eu gostaria de recebê-los o quanto antes. Bhaktivedanta Swami trabalhou rapidamente para produzir um manuscrito de 20.000 palavras, 50 lições para 50 ilustrações. Os quadros retratariam as florestas, campos e céus de Vrindavana durante a estação das chuvas, e as lições seriam às vezes críticas a governos ateístas, a materialistas e a falsos religiosos, às vezes declarações de princípios morais e consciência de Deus, e às vezes retratos do Senhor Krishna e de seus eternos associados em Vrindavana. Tudo ia de vento em popa entre Bhaktivedanta Swami e os patrocinadores no Japão. O problema era levantar o dinheiro da viagem. Ele aproximou-se de fontes prováveis, escrevendo ao Ministério do Governo Central para Pesquisas Científicas e Assuntos Culturais. Apresentou o seu certificado mandado pelo Sr. Nakano e explicou a sua posição como renunciado. Em fins de março, o Ministério enviou-lhe um formulário para preencher e devolver. O tempo estava se escoando. No dia 29 de março, ele escreveu ao vice-presidente Dr. Radhakrishna, com o qual ele tivera um contato pessoal, como também uma discussão filosófica. O senhor sabe que eu sou um renunciado sem nenhuma relação com bancos, nem estou ligado às instituições financeiras, mas os organizadores japoneses gostaram de meus textos e querem que eu esteja presente lá. Ele pleiteava que, uma vez que os grandes mestres da Índia haviam anteriormente apresentado seu conhecimento para o benefício do mundo, o governo indiano de então deveria enviar representantes dos mestres para transmitir a mensagem do Atma, a mensagem do espírito humano. Ele também escreveu ao administrador-geral da Companhia de Navegação East India em Bombay, lembrando de sua oferta de 1958, de um desconto de 50% numa passagem para os Estados Unidos. Após explicar o convite do Sr. Nakano no Japão, Bhaktivedanta Swami chama atenção para o fato de que o preço da passagem ida e volta ao Japão seria menor do que metade do preço da viagem aos Estados Unidos.
Tentando todas as possibilidades ao mesmo tempo e com menos de um mês e meio antes da convenção, ele escreveu a outro doador em potencial, o Sr. Bridjathan S. Mohata, que certa vez expressara sua disposição de enviar Bhaktivedanta Swami à América do Sul, quando um patrocinador indiano de lá escrevera expressando interesse. Naquela época, Bhaktivedanta Swami não tinha conseguido obter o devido certificado do governo indiano. Mas aqui, explicava ele, estava uma nova oportunidade de apresentar a mensagem da literatura védica a uma reunião internacional de pessoas interessadas. E a passagem para o Japão era mais barata do que para a América do Sul. No mesmo dia em que ele escreveu ao Sr. Mohata, também enviou pelo correio seu formulário preenchido ao Ministério de Pesquisas Científicas, em resposta ao questionário dele sobre o motivo pelo qual ele estava pedindo uma doação, e se já o fizera antes, ele escreveu: além disto, jamais pedi nenhuma assistência financeira ao Ministério, uma vez que não havia necessidade disto. Sendo um renunciado, não devo pedir ajuda financeira, a não ser quando há necessidade absoluta. Nossa vida é dedicada a prestar serviço à humanidade em geral para reviver a consciência transcendental adormecida de Deus, Krishna. Enquanto isso, seus outros arranjos prosseguiam com plena cooperação do Japão. Ele já havia mandado ao Sr. Nakano as 20 primeiras ideias ilustrativas da luz do Bhagavata. O Japão é famoso por seu trabalho artístico, escreveu ele, e a Índia é famosa por sua cultura transcendental. Devemos agora nos combinar, 3 pontinhos. Ele sugeriu que eles também imprimissem o texto e os quadros como um livro. O Sr. Nakano garantiu a Bhaktivedanta Swami que eles estavam ansiosos por recebê-lo no aeroporto Haneda. Eles poderiam ser reconhecidos prontamente, uma vez que estariam segurando uma bandeira. E, se ele quisesse, poderia permanecer no Japão por um mês inteiro e promover encontros locais após a convenção programada. O Sr. Nakano também pediu um favor a Bhaktivedanta Swami para solidificar as relações entre os prefeitos de 3 cidades japonesas. Ele solicitara que Bhaktivedanta Swami enviasse cartas aos prefeitos pedindo-lhes o seu apoio ao Congresso do Espírito Humano. Bhaktivedanta Swami imediatamente agiu de acordo com aquela solicitação. Já havia começado o mês de abril e não chegava o dinheiro. Finalmente, após uma entrevista pessoal em que ele recebeu um não definitivo do Dr. Radhakrishnan, Bhaktivedanta Swami voltou-se para o Sr. Nakano desapontado. No dia 18 de abril ele escreveu: acabo de receber sua carta do dia 9 deste mês e agradeço ao Senhor por tudo o que me disse. Sou uma criatura humilde e estou apenas tentando fazer a minha parte a este respeito, porque esta foi a ordem que me deu meu mestre espiritual, Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja. Apesar de me sentir muito estático com a recepção que o Senhor planeja me oferecer aí, tomo a liberdade de informar ao Senhor que os gastos de minha passagem, que equivalem a cerca de 3.500 rúpias, ainda não foram liberados. Eu submeti um requerimento ao governo da Índia pedindo ajuda e anexo também envio uma cópia deste requerimento. Também escrevi uma carta particular ao Dr. S. Radhakrishnan a este respeito e também incluo uma cópia da resposta que recebi junto com esta carta. Nada disso me encoraja muito. Portanto, hoje me encontrei pessoalmente com o vice-presidente, mas ele diz a mesma coisa que escreveu em sua carta. Embora a questão ainda não esteja de todo sem solução, fico com minha mente perturbada, pensando em que farei caso o governo se negue a me ajudar. Portanto, peço-lhe o seu bom conselho a este respeito. O Dr. S. Radhakrishnan me disse que o Senhor também o convidou a comparecer a seu congresso. E ele opina que os gastos da passagem teriam que ser pagos pelo Senhor.
A esperança e a expectativa do Congresso é indubitavelmente muito grande e eu desejo utilizar-me inteiramente desta oportunidade para o bem-estar geral de toda a sociedade humana. Expliquei inteiramente os meus pontos de vista em minhas declarações já enviadas ao Senhor para serem publicadas, e a ideia essencial é expressa na carta aos prefeitos, cuja cópia está também incluída junto com esta carta. Como um renunciado, não tenho fundo pessoal para gastar. Nessas circunstâncias, se o governo se negar a ajudar a pagar a passagem, então terei de pedir a mesma ajuda ao Senhor. Caso contrário, minha ida ao Congresso terminará em mero sonho. Tenho pouquíssima fé nas iniciativas dos políticos, e especialmente dos políticos indianos. Pela conversa com o Dr. S. Radhakrishnan, pareceu-me que o governo não aprova tal congresso por este ser organizado por pessoas privadas, e sendo assim, eles não participarão de tal congresso. Esperarei pela decisão final por mais uma semana para aclarar-se a questão sim ou não. As respostas dos doadores em perspectivas na Índia foram todas negativas. No dia 20 de abril ele passou um telegrama para o Sr. Nakano. Deixa eu tomar água, Bima. Desculpem. Como vocês desenvolveram um amor profundo por mim, ouso pedir-lhes que me mandem auxílio financeiro para que eu possa ir ao Japão. Acho que o Senhor pode imediatamente instruir a sua embaixada em Delhi a fazer o necessário e despachar-me para o Japão em seu nome. Estou sentindo muita necessidade de encontrar o Senhor e o Congresso para que possamos edificar um sólido instituto para cultivo transcendental. Esperarei suas instruções por telegrama para determinar o meu programa. Mas o Sr. Nakano não pôde ajudar, e o esforço de Bhaktivedanta Swami terminou em mero sonho. Em julho de 1962, Bhaktivedanta Swami em Vrindavana mudou sua residência do templo Vanchi Gopalaji para o templo Radha Damodara. Durante 3 anos, ele pagara o aluguel de 5 rúpias por mês por seus quartos no Radha Damodara e pagara pelos reparos nos cômodos. Agora o quarto principal tinha luz elétrica e um ventilador, e as paredes tinham sido rebocadas e pintadas. O quarto tinha 2 metros por 3 metros e meio, com paredes limpas e um chão de ladrilhos de pedra e areia de tamanhos desiguais, os mesmos que os ladrilhos de pedra cimentadas em frente ao Samadhi de Rupa Goswami. O quarto era mobiliado com uma pequena mesa baixa, uma esteira cuxa e um catre de madeira com superfície de cordas entrelaçadas como estrado. A vista dali não era o panorama que ele desfrutara no Keshigata e a vizinhança não era tão silenciosa. Mas agora, sem mesmo ter de sair de seu quarto, ele podia olhar para o templo e ver uma porção do altar e a forma de 1 metro de Vrindavana Chandra, a forma de Deus de Krishna de mármore negro que Krishnadasa Kaviraja adorara há centenas de anos atrás. O quarto principal era ligado à cozinha por uma varanda de 5 metros que dava para o pátio, e de sua cozinha ele podia ver o Samadhi de Rupa Goswami, de modo que o local era melhor que o seu quarto no templo Vanchi Gopalaji, porque agora ele estava vivendo no templo de Diva Goswami, onde grandes almas como os principais renunciados de Vrindavana, Rupa, Sanatana, Raghunatha e Diva haviam se reunido e tomado o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Cantado e falado de Krishna e do Senhor Krishna Chaitanya, era o melhor local para trabalhar na coleção Śrīmad Bhagavatam. À 1 da madrugada, quando ninguém ainda havia acordado e reinava muita calma, Bhaktivedanta Swami despertava e começava a escrever.
Uma vez que a falta de luz não era incomum em Vrindavana, ele muitas vezes trabalhava à luz de lanterna. Mas, de qualquer modo, um feixe de luz brilhava de fora de seu quarto para a varanda, enquanto dentro do quarto ele trabalhava sob seu brilho. Enquanto ele escrevia na quietude, às vezes um sapo seco como o chão de pedra, saía de seu esconderijo e atravessava o piso, sumindo pelo gradeado de cimento da parede oposta. Às vezes um camundongo saía correndo de dentro de um postigo de janela e se escondia em outro lugar. Afora isso, o quarto era completamente sossegado e santificado, e a inspiração de estar na presença dos 6 principais renunciados de Vrindavana era forte. Acima do pátio aberto, o céu encontrava-se cheio de estrelas claramente visíveis. Enquanto ele trabalhava, os únicos sons provinham da cidade, talvez de um cão ladrando à distância. Às 4 da manhã, o sacerdote do templo, que dormia sob um abrigo perto das portas da deidade, despertava, acendia uma luz elétrica e, com um bastão comprido, afugentava os morcegos das madeiras do teto. Às 5, após despertar as formas de Deus no altar, o sacerdote abria as portas diante do altar e começava o programa da madrugada. Ele oferecia uma lamparina enquanto alguns devotos residentes se reuniam e cantavam Hare Krishna tocando instrumentos. Normalmente alguém tocava um gongo, enquanto alguém mais tocava um sino grande. Qualquer som produzido no pátio chegava imediatamente aos quartos de Bhaktivedanta Swami, e o ruído do sino e do gongo reverberava subitamente contra as paredes de seu pequeno quarto. De seu assento ele só podia ver Vrindavana Chandra à esquerda do altar. Às vezes ele fazia uma pausa em seu trabalho e caminhava até o pátio para ver as formas de Deus e a sua adoração. O altar era cheio de deidades de Radha e Krishna que tinham sido adoradas por Jiva Goswami e outros mestres devotos de Deus há centenas de anos atrás. Após 10 minutos, o sacerdote, tendo oferecido a lamparina e depois uma concha cheia de água, voltava-se e borrifava nas cabeças dos devotos a água oferecida a Deus no altar, e a cerimônia terminava. Após trabalhar algumas horas no Śrīmad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami sentava-se em seu quarto e cantava Hare Krishna no rosário. À medida que o céu da manhã mudava para azul claro, as estrelas desapareciam e os residentes de Vrindavana chegavam para visitar as formas de Deus e os túmulos sagrados samadhis dos principais renunciados de Vrindavana. Mulheres idosas entravam no templo, chamando Jai Radhe com vozes roucas. Quando Bhaktivedanta Swami abria os postigos, seu quarto enchia-se de luz. Suas janelas davam para o pátio, mas não eram bem janelas, mas grades cimentadas na parede, embora um transeunte não pudesse olhar facilmente para dentro do quarto. O gradeado permitia que a luz entrasse. À luz da manhã, o quarto era claramente visível, o teto arqueado, as paredes recém-pintadas com nichos arqueados, o piso de pedra embutida e o fino bastão de renunciado de Bhaktivedanta Swami, envolvido por pesado cade açafroado, recostava-se contra um canto do quarto. O cetro bastão de renunciado, né, Bimala? Em uma prateleira ele colocara um quadro de Bhaktisiddhanta Saraswati, em outra uma pilha de livros e manuscritos. As duas portas do quarto pareciam fracas, mesmo quando trancadas, e todo o quarto inclinava-se levemente para a esquerda. Era vazio, mas pacífico. Frequentemente sentado na varanda entre os dois quartos, ele contemplava o pátio, o altar e as formas de Deus. Radha Damodara, Vrindavana Chandra e várias outras formas de Deus de Radha e Krishna esperavam seus visitantes. Durante a manhã, as portas das deidades permaneciam abertas enquanto uma fila regular de visitantes transformava o templo em movimentado lugar de peregrinação.
Vou ler de novo. Durante a manhã, as portas das deidades permaneciam abertas, enquanto uma fila regular de visitantes transformavam o templo em movimentado lugar de peregrinação. Ninguém ficava por muito tempo. Alguns tinham horários rígidos de visitas a muitos templos e iam apressados. Pessoas pobres e também os negociantes locais, com suas esposas vestidas de vestidos coloridos, todos eles devotos, procediam em direção ao altar, chamando Jai Orada, Jai Radhe. Após saudarem as formas de Deus, eles desapareciam pela porta para a área externa do complexo do templo para visitar os túmulos sagrados, samadhis. Embora em Vrindavan houvesse centenas de pequenos túmulos semelhantes a templos honrando os mestres devotos de Deus do passado, Bhaktivedanta Swami visitava regularmente os túmulos sagrados samadhis principais, os de Srila Jiva Goswami, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami. Dentro de uma área separada do complexo do templo, estavam o Bhajana Kurti e o Samadhi de Rupa Goswami. Muitas vezes, Bhaktivedanta Swami assentava-se cantando Hare Krishna no rosário diante do túmulo sagrado de Rupa Goswami. A fila de peregrinos provenientes do templo continuava entrando pela área externa do complexo do templo, vindo oferecer reverências a Rupa Goswami. E a maioria dos peregrinos considerava este o aspecto mais importante de sua visita ao templo Radha Damodara. E mesmo que não oferecessem respeitos em nenhuma outra parte, eles paravam perante o túmulo sagrado de Rupa Goswami. Paravam com as mãos postas e prostravam-se cantando Jai Radhe, ou com as mãos nas bolsas que continham o rosário Hare Krishna, cantavam o Mahamantra Hare Krishna, circunambulando o túmulo sagrado. Bhaktivedanta Swami assentava-se e cantava Hare Krishna mesmo após a corrida de visitantes da manhãzinha, ou às vezes ele caminhava até os templos próximos dali, Radha Shyamasundara ou Radha Madana Mohana, sempre voltando por volta das 11 horas para cozinhar a sua refeição. Enquanto cozinhava, e mais tarde, enquanto estava sentado tomando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, ele podia ver através do gradeado o túmulo sagrado Samadhi de Rupa Goswami. Sentindo a presença de Rupa Goswami, ele pensava em sua própria missão em favor de seu mestre espiritual. Os devotos do Senhor Krishna Chaitanya são conhecidos como Rupanugas. Em português, seguidores de Rupa Goswami. Sem seguir os ensinamentos e o exemplo de Rupa Goswami, não se pode ingressar no caminho da devoção pura a Radha e Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati era especialmente conhecido como um estrito Rupanuga, como se descreve nas orações sânscritas escritas em honra dele. Ofereço minhas respeitosas reverências a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, a energia personificada da misericórdia de Shri Krishna Chaitanya, que transmite o serviço prático e amoroso a Deus, enriquecido com o amor conjugal de Radha e Krishna, vindo exatamente na linha de revelação de Srila Rupa Goswami. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que sois a personificação dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Sois o salvador das almas caídas. Não tolerais nenhuma declaração que vá de encontro aos ensinamentos do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, enunciados por Srila Rupa Goswami. O mestre espiritual de Bhaktivedanta Swami e os mestres espirituais anteriores na sucessão discipular tinham querido que o movimento da consciência de Deus, Krishna, se espalhasse por todo o mundo. E enquanto Bhaktivedanta Swami diariamente auria inspiração, sentado diante do túmulo sagrado de Rupa Goswami, ele orava pedindo orientação a seus predecessores espirituais. A orientação íntima que ele recebia deles era uma ordem absoluta, e nenhum governo, nenhum publicador, nem qualquer outra pessoa podiam abalá-la ou diminuí-la.
Rupa Goswami queria que ele fosse ao Ocidente. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati queria que ele fosse ao Ocidente. Krishna tinha feito arranjos para que ele fosse conduzido ao templo Radha Damodara para receber as bênçãos deles. No templo Radha Damodara, ele sentia que entrara em uma residência eterna conhecida apenas por devotos puros do Senhor Krishna. Contudo, embora eles estivessem permitindo que ele se associasse intimamente com eles no local de seus passatempos, eles estavam mandando que ele partisse. Vou ler de novo. Contudo, embora eles estivessem permitindo que ele se associasse intimamente com eles no local de seus passatempos, eles estavam mandando que ele partisse, que ele deixasse Radha Damodara e Vrindavana e transmitisse as mensagens dos mestres às partes esquecidas do mundo. Está falando de nós, ocidentais. Em junho, o tempo tornou-se intoleravelmente quente e não se podia permanecer ativo durante a tarde. Durante as horas mais opressivas, Bhaktivedanta Swami fechava suas portas e postigos e ligava o ventilador em cima de sua cabeça. Ao entardecer, o calor amenizava-se. Outra vez, uma agitação de visitantes chegava, e no complexo do templo faziam-se os cantos e danças públicos de Hare Krishna vespertinos. Sentado em sua varanda, Bhaktivedanta Swami às vezes conversava com os visitantes, ou às vezes eles vinham até a sua porta e observavam-no enquanto ele trabalhava com sua máquina de escrever. Ele era conhecido em Vrindavana como um erudito e um devoto sublime, mas ele se mantinha solitário tanto quanto possível, especialmente no verão de 1962, trabalhando na coleção Śrīmad Bhagavatam. Aquele fora o seu verdadeiro propósito ao vir ali, preparar os livros que ele poderia distribuir às pessoas do Ocidente. Embora até aquele momento ele não tivesse recursos para viajar, nem sequer para o Japão, nem recursos para imprimir livros, essas eram as metas para as quais ele trabalhava. Ele não tinha vindo a Vrindavana para morrer e voltar à morada eterna de Deus. Pelo contrário, ele viera porque aquele era o lugar ideal para adquirir força transcendental para a principal obra de sua vida. A forma exata de sua futura missão, Bhaktivedanta Swami não a conhecia, mas ele sabia que precisava se preparar para pregar a coleção Śrīmad Bhagavatam para o mundo ocidental de língua inglesa. Ele precisava se tornar um instrumento perfeitamente equipado para os seus mestres, e se eles desejassem, eles o enviariam. O sonho torna-se realidade. Meu propósito era ir à América. Geralmente os outros iam a Londres, mas eu não queria ir a Londres. Eu estava simplesmente pensando em como ir a Nova York. Meus planos eram: devo ir por este caminho através de Tóquio, Japão ou por outro caminho. Que percurso é mais barato? Este era o meu propósito. E meu objetivo sempre fora Nova York. Às vezes eu sonhava que havia chegado a Nova York. Escrever era apenas metade da batalha. A outra metade era publicar. Tanto Bhaktivedanta Swami quanto seu mestre espiritual queriam ver o Śrīmad Bhagavatam impresso em inglês e distribuído amplamente. Como está acontecendo agora, também. Segundo, tem devotos aí distribuindo coleções inteiras do Śrīmad Bhagavatam. Maravilhoso, que potência, Bimala? Que bênção, que misericórdia. É o movimento do Senhor Krishna Chaitanya. Segundo os ensinamentos de Segundo os ensinamentos de Bhaktisiddhanta Saraswati, os métodos mais modernos de impressão e distribuição de livros deviam ser utilizados para difundir a consciência de Deus, Krishna. Embora muitos livros de sabedoria dos devotos de Deus já tivessem sido perfeitamente apresentados por Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Jiva Goswami,
Os manuscritos agora jaziam a deteriorar-se no templo Radha Damodara e outros locais, e mesmo as impressões da Gaudiya Mata das obras dos Goswamis não estavam sendo distribuídas amplamente. Um dos irmãos espirituais de Bhaktivedanta Swami perguntou-lhe por que ele estava gastando tanto tempo e esforço tentando fazer um novo comentário sobre o Bhagavatam, uma vez que tantos grandes mestres já haviam feito o seu comentário sobre ele. Mas na mente de Bhaktivedanta Swami não havia dúvidas. Seu mestre espiritual lhe tinha dado esta ordem. Os publicadores comerciais, no entanto, não estavam interessados na série de 60 volumes do Bhagavatam, e Bhaktivedanta Swami não estava interessado em nada menos do que uma apresentação na sucessão discipular em 60 volumes de versos sinônimos e significados baseados nos comentários dos mestres anteriores. Imagine, né? A coleção de 60 volumes de livros que param em pé. Originalmente, agora com a compactação gráfica, a última vez que se imprimiu, né, estava em 17 volumes. 17 volumes ou 19 volumes? Não lembro. Mas você vê, de 60 volumes, vamos falar para 19 volumes, sem tirar nada, tá? E sem aquelas letrinhas que ninguém consegue ler, não. Letras que todo mundo consegue ler, né? O progresso, né, da gráfica. Então, muita gente ouve aí, 60 volumes, agora está em 19 volumes, mas com o mesmo conteúdo, né? Tá, vou ler mais e falar menos. Tá bom, sim senhora. Então, Prabhupada queria uma apresentação em sucessão discipular em 60 volumes de versos sinônimos e significados baseados nos comentários dos mestres anteriores. Mas para publicar tais livros, ele teria que arrecadar doações de particulares e publicar às suas próprias custas. O templo Radha Damodara podia ter sido o melhor lugar para escrever o Śrīmad Bhagavatam, mas não para imprimi-lo e publicá-lo. Para isso ele teria de ir a Nova Delhi. Entre seus contatos em Delhi, Bhaktivedanta Swami considerava Ritsaran Sharma um provável patrocinador. Embora quando ele se hospedara na casa do Sr. Sharma, este o apreciasse mais como membro de um gênero do que como um indivíduo, pelo menos o Sr. Sharma tinha inclinação a ajudar os santos e reconhecia Bhaktivedanta como uma pessoa genuinamente religiosa. Portanto, quando Bhaktivedanta Swami aproximou-se dele em seu escritório, ele se dispôs a ajudá-lo, considerando a propagação do Śrīmad Bhagavatam um dever religioso. Ritsaran Sharma era qualificado para ajudar por dois motivos. Ele era o secretário do J.D. Dalmia, um próspero filântropo e proprietário de uma gráfica comercial Arada Press. Segundo o Sr. Sharma, o Sr. Dalmia não daria dinheiro diretamente a Bhaktivedanta Swami, mesmo que seu secretário sugerisse. O Sr. Sharma, portanto, aconselhou Bhaktivedanta Swami a ir a Gorakhpur e mostrar o seu manuscrito a Hanuman Prasada Podar, um publicador religioso. Aceitando isto como um bom conselho, Bhaktivedanta Swami viajou a Gorakhpur, a cerca de 800 quilômetros de Delhi. Mesmo uma viagem assim constituía um esforço financeiro excessivo. O livro de contabilidade de Bhaktivedanta Swami mostrava um saldo de 130 rúpias referente a 8 de agosto de 1962, o dia em que ele viajou para Gorakhpur. Na altura de Lucknow, seu saldo já baixara para 57 rúpias. A viagem de Lucknow para Gorakhpur custou outras 6 rúpias. E o táxi até a casa do Sr. Podar custou 80 paisa. Mas a viagem valeu bem o seu custo. Bhaktivedanta Swami apresentou-se ao Sr. Podar com sua carta de apresentação de Ritsaran Sharma e então mostrou-lhe o seu manuscrito. Após examinar brevemente o manuscrito, o Sr. Podar concluiu que aquela era uma obra altamente elaborada que devia ser apoiada. Ele concordou em enviar uma doação de 4.000 rúpias ao Dalmia Trust em Delhi
para ser usada para a publicação do Śrīmad Bhagavatam de Sri A.C. Bhaktivedanta Swami. Nem sempre os gráficos indianos exigem pagamento integral antes de começarem o trabalho, contanto que recebam um substancial pagamento adiantado. Depois que o trabalho está impresso e encadernado, o freguês que não tem efetuado o pagamento integral paga uma quantidade de livros equivalente ao que já pagou. Vou prestar atenção, é que eu estava pensando outra coisa aqui. Não vou falar o que eu estava pensando, você falou para não falar? Depois que o trabalho está impresso e encadernado, o freguês que não tem efetuado o pagamento integral pega uma quantidade de livros equivalente ao que já pagou e após vender esses livros, usa o seu lucro para comprar mais. Bhaktivedanta Swami calculava que a impressão de um volume custaria 7.000 rúpias. Ele só recebeu 4.000 rúpias de doação. Imagine, né, Bimala? A impressão de um volume custaria 7.000 rúpias, de modo que lhe faltavam 3.000 rúpias. Ele levantou algumas centenas de rúpias, mas indo de porta em porta a toda Delhi. Ele levantou algumas centenas de rúpias, mas indo de porta em porta por toda a Delhi. Então voltou a Arada Press e pediu a Risaran Sharma que começasse o trabalho. O senhor Sharma concordou. Arada Press já produzira uma boa parte dos primeiros 2 capítulos quando Bhaktivedanta Swami objetou que os tipos não eram suficientemente grandes. Ele queria um tipo de uma paica e meia, mas Arada Press tinha apenas tipos de meia paica. Então o Sr. Sharma concordou em levar o trabalho a outra impressor, o Sr. Gautam Sharma da OK Press. Esse negócio de letrinha pequena que nem dá para ler, é fria, né? Tem que ser letra que todo mundo consegue ler. E Prabhupada queria isso. E queria também que seus livros não tivessem erros de impressão, né, Bimala? Ao imprimir o primeiro volume do primeiro canto do Śrīmad Bhagavatam de Bhaktivedanta Swami, a OK Press imprimia 4 páginas do livro em um lado de uma folha de papel de 50 por 66 centímetros, mas antes de rodarem as 1.100 cópias completas, eles imprimiriam uma prova que Bhaktivedanta Swami leria. Então, seguindo as provas corrigidas, os impressores corrigiriam as provas na tipografia manual e rodariam uma segunda prova, que Bhaktivedanta também leria. Normalmente ele também encontrava erros na segunda prova. Se os encontrava, eles lhe imprimiam uma terceira prova. Se não encontrasse erros na terceira prova, então eles imprimiriam a arte final. Neste ritmo, Bhaktivedanta Swami conseguia encomendar pequenas quantidades de papel na medida de seus recursos, de 6 a 10 resmas por vez, encomendadas com 2 semanas de antecedência. Mesmo enquanto o volume estava sendo impresso, ele ainda estava escrevendo os últimos capítulos. Quando as provas, sempre correndo contra o tempo, né, Bimala? O devoto é assim, sempre correndo contra o tempo. Quando as provas estavam prontas na OK Press, ele pegava as provas, voltava para o seu quarto em Chipewada, corrigia as provas e então as devolvia. Às vezes, o menino Katwendi, de 14 anos que vivia no templo de Chipewada com seus pais, transportava as provas para lá e para cá para o Swami. Mas nos últimos meses de 1962, Bhaktivedanta Swami normalmente fazia uma caminhada diária até a OK Press. Sua caminhada pelas vielas apertadas e movimentadas de Chipewada logo o conduzia a uma rua próxima à Mesquita Jama, e esta rua dava no barulhento e pesado tráfico de Chauri Bazar. A vizinhança ali consistia de atarefados comerciantes de papel,
onde trabalhadores com cordas passadas pelos ombros puxavam fortes carroças de madeira, pesadamente carregadas com pilhas de papel sobre rodas de rolemã. Por 2 quarteirões, os comerciantes de papel eram o único negócio. Hariram Gupta and Company, Rupee Change and Sons, Bengal Paper, New Company Limited, Universal Trades, Janta Paper Mart, um após o outro, inclusive descendo pelas ruas laterais, inclusive descendo pelas quadras laterais. As lojas de frente da vizinhança eram coloridas e desordenadas. O tráfico de pedestres era tão febril que uma pessoa que demorasse por um instante causaria congestionamento. Carroças e rickshaws transportavam papel e outras mercadorias de cima para baixo pelas ruas. Às vezes um trabalhador passava com uma pesada pilha de papéis sobre sua cabeça, aos solavancos, curvando-se as folhas ao peso nas 2 extremidades. O tráfego era ligeiro e um pedestre distraído ou de passo lento arriscava-se a ser atingido por uma carga precipitando-se da cabeça de um carregador ou de uma carroça em movimento. Ocasionalmente via-se um homem agachado na calçada, quebrando pedaços de carvão em pequenos pedaços para vendê-los. Pequeninas tabacarias atraíam pequenas reuniões de fregueses para comprar cigarros ou pão. O lojista rapidamente espalhava os condimentos de pão sobre uma folha de betel e os fregueses saíam pelas ruas a mascar o pão e a cuspir saliva de cor avermelhada. Envolvido por este ambiente social, enquanto o distrito comercial Chori Bazar fundia-se com a vida sedentária e as crianças brincavam em ruas perigosas, Bhaktivedanta Swami era uma figura de aparência gentil, porém determinado. Enquanto passava pelas casas de cômodos, pelos vendedores de ladrilhos, pelos cerealistas, pelos doceiros e pelos impressores, acima de sua cabeça viam-se os fios elétricos, os pombos e os varais pendurados nos balcões das casas de cômodos. Finalmente ele chegava ao OK Press, diretamente em frente a uma pequena mesquita. Ele vinha, trazendo as provas corrigidas para ansiosamente supervisionar o trabalho de impressão. Após 4 meses, quando todo o livro tinha sido impresso e as folhas estavam empilhadas no piso da gráfica, o Sr. Hitsaran Sharma providenciou que o trabalho fosse levado a uma encadernadora. A encadernação era feita por uma operação antiquada, quase que inteiramente à mão, e demorou mais 1 mês. Bhaktivedanta Swami vinha e observava os trabalhadores. Uma fila de homens sentava-se em um cubículo rodeado por pilhas de papel impresso. O primeiro homem pegava uma das compridas folhas impressas, rapidamente a dobrava em 2 e a passava para o homem seguinte, que fazia outra fase da operação. As páginas eram dobradas, costuradas e coladas, depois postas em um torno mecânico e marteladas juntas antes de serem aparadas em 3 lados com um serrote e coladas. Pouco a pouco o livro seria preparado para receber a capa dura final. Eu gosto de livro de capa dura, Bima. Além de suas visitas ao OK Press e à encadernadora, Bhaktivedanta também viajava ocasionalmente de ônibus atravessando o rio Jamuna em direção a Radha Press do Sr. Hitsaran Sharma. A Radha Press estava imprimindo 1000 sobrecapas para o volume e Hitsaran comenta: Swamiji ia e vinha, ele arrecadava o dinheiro que podia e o depositava, e estava sempre se misturando com muitas pessoas, indo e vindo. Comigo, ele gostava muito que tudo fosse feito o quanto antes. Tinha uma grande pressa. Ele costumava dizer: o tempo passa, faça isso rápido. Ele também se aborrecia comigo e fazia com que eu fizesse o seu trabalho primeiro.
Mas eu estava a serviço de Dálmia e lhe dizia: seu trabalho tem de ser secundário para mim. Mas ele dizia: agora você acaba de desperdiçar 2 dias meus. O que é isto? O que é isso, Charmadi? Eu venho aqui depois de lhe dizer de manhã que fizesse isso e você não o fez até agora. Mas eu replicava: não tive tempo durante o dia. Então ele dizia: então você desperdiçou todo o meu dia. Assim ele me pressionava muito. Este era o seu temperamento. É o devoto sempre correndo contra o tempo. A encadernação era avermelhada da cor de um tijolo e era inscrita com letras douradas. Bhaktivedanta Swami esboçara a sobrecapa pessoalmente e contrataram um jovem artista bengali chamado Salit para executá-la. Era uma pintura que ocupava toda a sobrecapa, retratando as manifestações transcendentais e materiais integralmente. Dominando a capa da frente havia a pintura de um lótus rosa e dentro de seu vertículo encontravam-se Radha e Krishna e seus passatempos em Vrindavana, juntamente com o Senhor Krishna Chaitanya, cantando e dançando Hare Krishna com seus associados. Do planeta Lótus de Krishna emanava raios amarelos de luz, e naquela refulgência havia muitos planetas transcendentais, parecendo muitos sóis. Sentada dentro de cada planeta havia uma diferente forma de 4 braços de Narayana, cada uma com seu nome escrito debaixo do planeta: Trivikrama, Keshava, Purushottama e assim por diante. Dentro de um círculo oval, na parte de baixo da capa da frente, Mahavishnu exalava os universos materiais. Na orelha estava a explanação de Bhaktivedanta Swami sobre a ilustração da capa. Quando a impressão e a encadernação terminaram, havia 1.100 cópias. Bhaktivedanta Swami receberia 100 cópias e o impressor manteria o restante. Com a venda das 100 cópias, Bhaktivedanta Swami continuaria a pagar a sua dívida ao impressor e ao encadernador. Então ele receberia outro suprimento de livros. Isto continuaria até que ele terminasse de pagar a sua dívida. Seu plano era então publicar um segundo volume com os lucros do primeiro e um terceiro volume com os lucros do segundo. Katwendi foi pegar as primeiras 100 cópias, contratou um homem que pôs os livros em grandes cestos, colocou-os em sua carroça puxada à mão e então os transportou pelas ruas até o templo Shipwada, onde Bhaktivedanta Swami os empilhou em seu quarto sobre um banco. Bhaktivedanta Swami saía sozinho para vender os seus livros e dá-los de presente a pessoas importantes. O Dr. Radha Krishnan, que lhe deu uma audiência pessoal, concordou em ler o livro e escrever a sua opinião. Hanuman Prasada Podar foi o primeiro a escrever um comentário favorável. É uma fonte de grande prazer para mim que um sonho há tanto tempo acalentado tenha se materializado e vai ser materializado com esta e futuras publicações. Agradeço ao Senhor que por sua graça esta publicação pôde vir à luz. Bhaktivedanta Swami foi às principais bibliotecas, universidades e escolas em Delhi, onde os bibliotecários achavam-no calmo e sossegado, nobre, educado, acadêmico, com um brilho especial em torno dele. Viajando a pé, ele visitava escritórios de administração escolar por toda a Delhi e colocou cópias em mais de 40 escolas na área de Delhi. O Ministério da Educação, que anteriormente negara-lhe assistência, fez um pedido de 50 cópias para as bibliotecas universitárias. Peraí, Bima. Deixa eu tomar água, peraí. O Ministério da Educação, que anteriormente negara-lhe assistência, fez um pedido de 50 cópias para bibliotecas universitárias e institucionais
escolhidas em toda a Índia. O ministério pagou-lhe 600 rúpias, além das despesas do empacotamento e remessa postal, e Bhaktivedanta Swami enviou os livros às bibliotecas designadas. A embaixada americana comprou 18 cópias para serem distribuídas na América através da Biblioteca do Congresso. As vendas institucionais eram animadoras, mas depois elas caíram. Como o único agente, Bhaktivedanta Swami estava agora gastando horas só para vender umas poucas cópias. Estava ansioso por imprimir o segundo volume, contudo não poderia fazê-lo até que arrecadasse dinheiro suficiente da venda do primeiro. Enquanto isso, continuava traduzindo e escrevendo significados. Escrever tantos volumes era tarefa imensa que lhe tomaria muitos anos, e em sua média atual, com tão poucas vendas, ele não seria capaz de completar a obra em sua vida. Embora houvesse muitas pessoas que tomavam parte na produção do livro, e ainda outras que se tornavam freguesas, somente Bhaktivedanta Swami experimentava profundamente os sucessos e fracassos da aventura. Aquele era o seu projeto pelo qual ele era responsável. Ninguém estava ansioso por vê-lo escrever prolificamente e ninguém exigia que seu trabalho fosse impresso. Mesmo quando as vendas abaixaram a quase nada, os administradores da OK Press não se afligiram. Eles lhe davam o saldo de seus livros somente quando ele pagava por eles. E uma vez que era ele também quem tinha a obrigação de contratar a OK Press para imprimir-lhe um segundo volume, a necessidade de sair às ruas e vender tantas cópias do primeiro volume, quantas fossem possíveis, recaía sobre ele. Para Hanuman Prasada Podar, o volume tinha sido algo que merecia ser admirado de passagem. Para Ritsaran Sharma tinha sido algo para o qual ele se voltava após o seu dia de trabalho a serviço do Sr. Dalmia. Para o menino que vivia em Chipewada, o livro significara alguns recados e incumbências. Para os comerciantes de papel, significara uma pequena encomenda. Para o Sr. Radhakrishnan, tinha sido apenas o assunto mais ligeiro e logo esquecido numa vida abarrotada de política nacional e filosofares hindus. Porém, Bhaktivedanta Swami, por sua total dedicação à produção do Bhagavatam, sentia bem-aventurança e garantia de que Krishna estava satisfeito. No entanto, ele não pretendia que o Bhagavatam fosse seu assunto particular. Era um remédio muito necessário para os males desta era de Kali Yuga, e não era possível que um só homem o administrasse. Todavia ele estava sozinho e sentia prazer e satisfação exclusivos ao servir o seu mestre espiritual e ao Senhor Krishna. Assim, sua frustração e prazer transcendentais misturavam-se à sua vontade e fortificava-se, e ele continuava sozinho. Está lendo de novo. Tem vírgula. Assim, sua frustração e prazer transcendentais misturavam-se, sua vontade fortificava-se, e ele continuava sozinho. Seu mestre espiritual, os mestres espirituais anteriores e as escrituras védicas, todos garantiam-lhe que ele estava certo. Se uma pessoa obtivesse uma cópia do Bhagavatam e lesse, mesmo que uma só página, ela poderia decidir-se a participar do movimento do Senhor Krishna Chaitanya. Se uma pessoa lesse o livro seriamente, poderia ficar convencida sobre a vida transcendental. Quanto mais este livro pudesse ser distribuído, mais as pessoas poderiam compreender a consciência de Deus, Krishna. E se compreendessem a consciência de Deus, Krishna, elas se libertariam de todos os problemas. Vender livros era a pregação verdadeira. Bhaktisiddhanta Saraswati quisera isso, mesmo à custa de negligenciar a construção de templos ou deixar de fazer seguidores. Quem poderia pregar tão bem como o Śrīmad Bhagavatam?
Certamente, quem quer que gastasse 17 rúpias por um livro também arrumaria um tempo pelo menos para dar uma olhada nele. Nos meses que se seguiram, Bhaktivedanta Swami recebeu mais comentários favoráveis. O prestigioso Adyar Library Bulletin fez um comentário completo, observando o vasto e profundo estudo do assunto por parte do editor, e concluía: mais volumes desta publicação serão ansiosamente bem-vindos. Seus irmãos espirituais acadêmicos também escreveram suas apreciações. Swami Bon Maharaja, reitor do Instituto de Filosofia Oriental de Vrindavana, escreveu: não sinto nada além de admiração por sua audaciosa e prática aventura. Se você conseguisse completar toda a obra, prestaria serviço inestimável à causa de Prabhupada, Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja, de Sri Krishna Chaitanya e do país também. Faça-o e tenha certeza de que não haverá escassez de recursos. Bhaksaranga Maharaj escreveu um comentário completo em seu Sajjana Toshani. Esperamos que esta versão inglesa, em particular do Śrīmad Bhagavatam, seja lida amplamente e desse modo a pobreza espiritual das pessoas em geral possa ser eliminada para sempre. Em um momento em que necessitamos disto tão intensamente, Srimad Bhaktivedanta Swami nos dá a coisa certa. Recomendamos esta publicação ao estudo sério de todos. Shri Vishwanatha Das, governador de Uttar Pradesh, recomendou o volume a todas as pessoas meditativas. E Economic Review louvava o autor por se arriscar a tarefa tão vultosa. Em um momento em que não somente as pessoas da Índia, mas também aquelas do Ocidente necessitam da purificante qualidade do amor e da verdade, na atmosfera corrompida por ódio e hipocrisia, uma obra como esta exercerá edificante e corretiva influência. O Dr. Zakir Hussain, vice-presidente da Índia, escreveu: li seu livro Śrīmad Bhagavatam com grande interesse e muito proveito. Agradeço-lhe mais uma vez pelo pensamento bondoso de ter se prontificado a dar-mo de presente. Os comentários favoráveis, embora Bhaktivedanta Swami não pudesse pagar o impressor com eles, indicavam uma resposta séria. O livro era valioso, e volumes subsequentes conquistariam dos entendidos ainda mais respeito. Pela graça de Deus, Krishna, Bhaktivedanta Swami já havia completado muitas das traduções e significados para o segundo volume. Já nas últimas semanas de impressão do primeiro volume, ele tinha estado escrevendo dia e noite para o segundo volume. Aquilo era glorificação do Senhor Supremo Krishna e, portanto, requereria muitos e muitos volumes. Ele sentia-se impelido a louvar Krishna e descrevê-lo em cada vez mais volumes. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dissera que as gráficas do mundo não poderiam imprimir assaz rapidamente as glórias de Deus, Krishna e do mundo transcendental, que eram recebidas a cada instante pelos devotos puros.